né? Um homem que ele era religioso, ele aí pela lei de Moisés, mas um homem que ele tinha bastante conhecimento, né? Um homem bem estudado, um homem bem conhecedor da lei. Só que acontece, ele aplicava a lei, ele não conhecia ainda o poder nem a graça de Cristo. Um homem estudado, um homem que se aprofundou no conhecimento, mas faltava algo na vida do apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer ali que algo incomodou ele, porque estava vindo aí um povo anunciando um Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Só que ele se sentiu incomodado, ele estava se sentindo ameaçado por esse povo que estava vindo anunciando um Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados, aquele que o povo judeu rejeitou ele, mas ali Deus agora vai, através da vida do apóstolo Paulo, mesmo ele sendo um perseguidor de cristão, mesmo ele tendo todo aquele conhecimento da lei, agora ele vai se sentir ameaçado, incomodado, porque ali na cidade de Damasco, Deus estava levantando um povo que estava anunciando o Evangelho, estava anunciando Cristo vivo, e ele estava se sentindo ameaçado. Agora a Bíblia relata que ele vai chegar até o seu sacerdote, vai pedir carta para ir ali para a cidade de Damasco, ao encontro dos cristãos, para prender aqueles ali, porque ele não concordava com essa nova geração de cristãos que estava vindo, porque ali ele era, a Bíblia vai relatar que ele era muito zeloso, ele era um homem muito cuidador da lei, então tudo que ele fazia com excelência. Mas a Bíblia vai relatar que agora ele indo ali no caminho de Damasco, tem uns que falam que ele estava num cavalo, mas a Bíblia vai relatar quando ele vai ali para o caminho de Damasco, junto com seus irmãos ali em Cristo. A Bíblia vai relatar que agora ele vai ter um encontro com Cristo. A Bíblia vai relatar que ali no caminho de Damasco, aí ele aparece Cristo, resplandecente. A Bíblia vai dizer agora que ele cai sobre o chão com sua cara no pó. E agora ele vai ouvir uma voz que vai falar para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele vai falar: Senhor, quem é tu? Eu sou aquele que você me persegue. A Bíblia relata que agora aqueles que estavam ali com ele ouviu a voz também, mas eles ficaram ali, não ouviu quem foi, mas eles ouviram a voz. A Bíblia relata que agora aqueles que estavam ali com ele, pega ele, leva ele até a cidade de Damasco. Ali ele já estava cego, ele saiu com sua visão enxergando, mas agora ele entra na cidade de Damasco com seus olhos cegos, porque quem persegue o povo de Deus é assim. Quem persegue o povo de Deus não fica muito tempo enxergando. A Bíblia relata que agora aquele que estava com ele ali vai até a cidade de Damasco e leva ele. Eu creio que ali agora deixa ele ali numa casa. A Bíblia relata que por 3 dias ele ora, por 3 dias ele jejua, e agora o Senhor vai numa visão para Ananias, e vai chegar para Ananias em visão. Fala: Ananias, tem um homem que é escolhido, um homem que eu escolhi, agora você vai até lá e ora pela vida desse homem. A Bíblia relata que agora Ananias, ele vai indagar a Deus, ele vai falar: mas Senhor, esse homem era perseguidor, mas Senhor, esse homem ele matava os cristãos, mas Senhor, esse homem era um perseguidor. Ele falou: mas Ananias, esse homem é escolhido, esse homem ele tem um grande valor,
para mim. Agora trazendo para os dias de hoje, Deus levanta um suicídio, ou Deus levanta um criminoso, ou Deus levanta uma pessoa que é improvável para a sociedade, um homem que agora era perseguidor, era matador, era assassino de cristão. Agora Deus vai chamar para fazer a sua obra, porque a visão de Deus é diferente da nossa. Talvez se fosse nos dias de hoje, Deus resgatasse um criminoso, ou Deus resgatasse um homem que fez barbaridade. Talvez se fosse nos dias de hoje, nós como servos de Deus, nós ia criticar, nós ia apontar, nós ia querer questionar Deus. Mas Deus, esse homem fez barbaridade, esse homem matou, Senhor. Mas como é isso? E agora o Senhor resgata e traz para a tua obra. Porque é assim, irmão, que Deus trabalha. É dessa maneira que Deus trabalha. Deus tira o morador de rua e coloca no lugar de príncipe. Deus tira o suicídio e coloca no lugar de príncipe, porque a visão de Deus, o olhar de Deus é diferente da nossa. Agora a Bíblia relata que Ananias vai até o apóstolo Saulo, e chega lá, a Bíblia agora que relata que ele já chega diferente, vai já chegando chamando o apóstolo Paulo de meu irmão Saulo. Agora a Bíblia relata que ele vai e coloca as mãos sobre a cabeça do apóstolo Paulo, e a Bíblia agora relata que ele começa a enxergar. Agora Deus abre a visão dele. A Bíblia relata que agora todas as escamas dos olhos de Saulo caem por terra, porque é assim que Deus trabalha, irmão. É assim que Deus trabalha. Talvez nós não damos valor, mas é esse que Deus quer resgatar nos dias de hoje. É esse que Deus quer trazer para fazer a sua obra. É esse que Deus quer tirar do monturo. É esse que Deus quer tirar do crime. É esse que Deus quer tirar das drogas para fazer a sua obra. A Bíblia relata que Deus vai confundir, vai trazer os loucos para confundir os sábios. E agora a Bíblia relata que o apóstolo Paulo, ele vai ficar um tempo ali na cidade de Damasco, mas a Bíblia relata que ele agora vai ficar o anonimato, ele vai ficar um tempo ali escondido, ele vai ficar um tempo ali aprendendo com a escola de Cristo. Ele conhecia sobre a lei, ele tinha teologia, ele tinha conhecimento, mas quando ele conta com Cristo ali, todo o seu conhecimento, toda a tua sabedoria cai por terra, porque não tem grande diante de Deus, não tem ninguém superior diante da presença de Deus. Por isso, quando eu subo aqui, irmão, eu me coloco o homem mais pequeno do mundo, porque você nunca vai ver o irmão Luiz se achar grande na obra do Senhor. Porque se eu subir aqui com soberba, Deus abate. Se eu subir aqui querendo ser grande demais, Deus vai me colocar com a cara no pó, porque é assim que Deus faz com pessoas soberbas, com pessoas que acham que é grande diante do reino de Deus. Não queira você, irmão, ser um assassino espiritual. Não queira você ser um assassino de alma. Porque esse homem aqui, ele conhecia, ele tinha conhecimento, foi estudado com os melhores professores. Um homem que tinha conhecimento, um homem que tinha autoridade. Mas não adiantou de nada seu conhecimento. Um homem valente. Um homem que fazia, um homem que todo mundo ali tinha medo, tinha respeito por ele.
Mas diante de Deus não tem isso. Diante de Deus, o homem, quando é grande, Deus abate. E agora ali ele fica um tempo em anonimato. Deus, eu creio que ele fica ali aprendendo. Fica ali escondidinho. Porque é assim que Deus trabalha. Só que eu acho bonito aqui, pastor, nesse encontro de Paulo com Jesus, que ele não ficou só no encontro. Muitas pessoas falam, eu tive um encontro com Cristo, mas fica só no encontro. Ele não ficou só no encontro, ele foi conhecer realmente quem é Cristo. Se você, meu irmão, está só no encontro até hoje, eu te convido a você conhecer o verdadeiro Cristo. A Bíblia fala que ele fica ali no anonimato. Fica ali um tempo, fazendo rede, trabalhando. E eu creio que o Senhor já estava trabalhando nele. Eu creio que Deus já estava aperfeiçoando ele. Eu creio que Deus já estava deixando ele do jeitinho que Deus queria. Porque é assim que Deus trabalha na vida do cristão. Deus, ele liberta o cristão, Deus salva o cristão. Mas Deus tem que lapidar o cristão. Deus tem que tirar as coisas do mundo. Deus tem que fazer uma limpeza no coração do cristão. Agora de perseguido, ele vai passar a ser perseguido. A Bíblia relata que agora o Senhor tira ele do anonimato. E agora ali ele vai começar a anunciar o Evangelho. Ele vai agora ali fazer a vontade do Senhor. Porque Deus já trabalhou na vida dele. Agora não era mais o conhecimento, agora era Cristo na vida do apóstolo Paulo. Porque foi citado hoje aqui no estudo hoje na escola. Conhecimento é uma coisa, e ter o Espírito Santo de Deus é outra coisa. Não basta ter só o conhecimento, porque a palavra do Senhor vai dizer que a letra mata. A letra sem o Espírito Santo não adianta de nada. O seu conhecimento sem Espírito Santo, ele não vai adiantar de nada. Você pode conhecer Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. Se você não tiver o Espírito Santo, vai ser só conhecimento. É disso que o Senhor está falando. Que a letra mata, mas o Espírito, ele edifica. O Espírito é quem dá o conhecimento. O Espírito é quem convence o homem do pecado e da sua justiça. Eu, irmão Luiz, eu não posso convencer ninguém do seu pecado. Mas o Espírito Santo, ele pode convencer ele da sua justiça e dos seus pecados. O apóstolo Paulo agora ele vai começar a fazer a obra do Senhor. Agora ele vai passar a ser perseguido pelos cristãos, que ali também não acreditou que Deus tinha resgatado ele. Alguns irmãos não estavam acreditando, mas esse que matava cristão, Senhor, esse que perseguia cristão, mas é esse que Deus quer, irmão, é esse que Deus quer resgatar e trazer para a sua obra. Agora ali vão tramar a morte do apóstolo Paulo. Ô irmão Luiz, mas esses que foram tramar a morte do apóstolo Paulo, era do mundo, era por céu do mundo? Não, irmão, eram os próprios seguidores de Cristo, que agora vai perseguir o apóstolo Paulo, porque sabia da trajetória do apóstolo Paulo, sabia quem ele era. Mas, Senhor, isso matava teu povo, isso aí perseguia a tua igreja, Senhor. Mas isso aí como, Senhor? É isso aí que eu quero. É isso que eu quero para fazer a minha obra. É esses que eu quero. Porque Deus sabia da capacidade do apóstolo Paulo. Deus sabia que o apóstolo Paulo agora ia dar trabalho para Satanás. Deus sabia que ele agora ia dar trabalho. É você, irmão, que está achando que você se acha improvável.
É para você, irmão, que não se acha incapaz de anunciar o evangelho. É para você que acha que não tem capacidade de anunciar o evangelho. Foi para isso que Cristo veio. A Bíblia fala que ele veio para os seus, mas rejeitaram. Agora a Bíblia fala que os povos estavam ali tramando a morte do apóstolo Paulo. Agora a Bíblia vai relatar que aqueles ali que passaram a acreditar no apóstolo Paulo, agora vai fazer um cesto bem grande e vai colocar o apóstolo Paulo dentro desse cesto e vai descer o apóstolo Paulo descendo o muro no cesto, porque não era a hora dele morrer ainda, ele ainda ter que fazer a obra de Deus. E a Bíblia relata que o apóstolo Paulo agora sai dali e vai anunciar o evangelho. Vai pregar o evangelho de Cristo. E uma coisa que eu acho engraçado, uma coisa que eu acho tremendo, que a Bíblia fala que agora ele vai pregar a palavra do Senhor com autoridade, com convicção, o Cristo que conheceu. Agora ele vai pregar com autoridade, com certeza, com Deus que encontrou ele no caminho de Damasco. Ah, irmão Luiz, mas eu estou só no caminho ainda. Mas Deus ainda vai te encontrar no caminho. Ah, irmão Luiz, eu estou só indo. Mas uma hora Deus vai te encontrar no caminho. E foi um dos homens que ganhou mais alma para Cristo, através do seu testemunho, através da palavra genuína. Foi através dele que hoje nós conhecemos a palavra, porque o povo ali não aceitava mais ele, o povo não queria mais a ele ali, porque sabia da conduta dele. Só que ele já tinha ele já teve um encontro com Cristo, ele já tinha sido lavado, os seus pecados já tinha perdoado, e agora era uma nova criatura, era um novo homem. É isso que Deus quer fazer com você, uma nova criatura, um novo homem. Ah, irmão Luiz, mas eu já estou tanto. Talvez esse tanto seu, você não reconheceu ainda a grandeza desse Cristo. Talvez, irmão, você está só no caminho, está precisando de um encontro. Ah, irmão Luiz, mas eu conheço a Bíblia demais, eu sou estudado. Nada disso vale, irmão. Se você não tiver um encontro com Cristo, se você não mudar, se você não deixar Ele mudar isso aqui, porque transformação é da velha criatura para a nova criatura. O que é transformação, irmão Luiz? É deixar seus velhos atos para trás. É deixar os velhos costumes do mundo para trás. Mas o que é convenção? Que eu aprendi, o que é convenção? É retorno, né, pastor? É um retorno. É você voltar de novo. Isso é convenção. Você sair do mundo e voltar para uma nova criatura. E foi também citado hoje aqui no estudo que nem todos que têm estudo, nem todo que tem um curso de teologia, já quero deixar bem claro, irmão, quando sou contra, quero deixar bem contra, mas muitos hoje, ele quer fazer uma teologia só para ter o conhecimento, mas ele não quer realmente ter o encontro com Cristo. Se os irmãos for pegar a história do apóstolo Saulo, se o irmão for pegar a história dele todinha, ele tinha conhecimento. Gamaliel, um dos professores mais bem respeitados da época. Paulo foi instruído,
Paulo foi educado. Só que o conhecimento dele não adiantou de nada. Ele precisava. Aquele que era o dono da palavra. Os irmãos sabem que a palavra vai dizer que ele era o verbo. E o verbo era Deus e ele andava com Deus. Ele era o próprio verbo. Ele era o filho do homem. Ele era o filho de Deus que veio em forma de homem. Habitou no meio dos pecadores. Ele era a própria palavra. Ele era o próprio Deus. Só que o apóstolo Paulo, por ele ter o conhecimento, ele achava que ele estava fazendo para Deus. Presta atenção nisso, irmão. Por ele ter conhecimento, ele estava perseguindo o próprio Deus que ele seguia, que ele servia. Ele estava perseguindo os próprios cristãos. Só que para ele achava que estava certo. Só que ele estava errado. Que ele estava se levantando com o próprio Deus. Ele achava que ele estava certo, mas ele estava errado. Ele estava perseguindo o próprio Deus que ele servia. Por quê? Por causa da religiosidade. Por quê, irmão? Por causa da sua soberba. Porque ele achava que ele era grande demais. Porque ele achava por causa que era muito conhecedor. Conhecimento é bom, irmão, é. Mas isso aí não vai levar eu e você para o céu. O que vai levar para o céu é eu e você nascer de novo, se tornar uma nova criatura, deixar tudo para trás e ser uma nova criatura. Agora o apóstolo Paulo, irmão, ele vai fazer a obra do Senhor e mesmo assim ele era rejeitado. Apanhou, foi preso. Quando ele foi preso ali, ele já estava com Silas. Que quando ele começou na jornada, ele começou sozinho, teve outro, mas eu não lembro aqui. Aí depois ele começou com Silas. Que agora quando ele vai expulsar aquela mulher possessa de demônio, ele já estava com Silas. Ele vai preso. Agora ele vai ser expulso da cidade por causa de Cristo. Ele vai ser odiado por causa de Cristo. E uma coisa, irmão, que eu acho bonito nisso é que nós cristãos, quando nós passamos por afronta ou quando nós estamos sendo perseguidos, a gente não quer. Ser cristão, irmão, é ser perseguido. Ser cristão é ser humilhado. Ser cristão é isso. Ah, irmão, agora eu vou para a igreja, porque a minha vida vai mudar. Agora vai ser só bênção. Agora vai ser só poder. Agora vai ser só glória, aleluia. Agora Deus vai me dar de tudo. Agora eu vou ser uma pessoa próspera. Eu vou ser uma pessoa abençoada. Talvez esse evangelho que estão falando para você aí seja um evangelho de engano, seja um evangelho de fachada, que a nossa vida vai ser tudo bem, vai ser só maravilha, e não é verdade esse evangelho que estão falando para você aí, um evangelho de prosperidade, um evangelho que você vai ter tudo, e você já tem tudo e não sabe, e você já tem um tesouro aí dentro de você, que você não precisa mais de dinheiro, não precisa mais de bem material, porque já tem um tesouro aí precioso dentro de você.
Jesus falou: agora eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviei o Espírito Consolador. Jesus também vai dizer: no final do tempo eu não habitarei, mas em tempo feito por mão do homem, eu vou habitar dentro de você agora. Dentro de você agora habita um tesouro, uma riqueza incalculável, uma riqueza que mais que você saiba, mais que você estude o português, mais que você estude a matemática, você nunca vai entender a grandeza desse Deus. Se tem Saulo nessa noite aqui, se tem Saulo nessa noite aqui, você precisa ter um encontro com Deus. Se você não está acreditando ainda que Deus te encontrou, Ele quer te encontrar nessa noite. Porque, irmão, quando a gente vem ao encontro de Deus, é diferente. Mas quando Deus vai ter encontro, irmão, é outra coisa. Eu creio que esse homem, depois lá para frente, acho que teve até uma campanha, né, pastor, aqui. Até minha esposa também ministrou quando o apóstolo Paulo, ele vai reconhecer que ele é um miserável, que ele era pecador, que ele era falha. Porque é isso que ele fez aqui, irmão. Ficou ainda impregnado nele ainda. Isso aqui não saiu da vida dele do dia para a noite. Quando a gente vem para o Senhor cheio de carrapicho, com coração duro, com coração parecendo ferro, não é do dia para a noite que Deus vai transformar você. Não é do dia para a noite que você vai ser transformado. Tudo isso aí tem um trabalhar de Deus, tem um agir de Deus. E lá na frente o apóstolo Paulo vai reconhecer que ele era um miserável pecador, que ele não era nada. Porque ele sabia o que ele tinha feito lá atrás. Mas o que eu acho bonito, irmão, nisso, o que eu achei bonito nessa passagem, é que Deus não olhou para o que ele tinha feito lá atrás. É porque Deus não olhou para o que ele tinha feito lá atrás. Deus não olha, irmão, para os seus pecados que você fez lá atrás. Porque é uma mania que nós temos, que ele só acredita na nossa salvação, ou nós só acredita em nós mesmos. Mas quando é aquele lá de fora que Deus traz, cheio de carrapicho, Deus começa a colocar aqui na mente. Talvez seja igual eu, Felipe, não sabe nem falar o português direito. Né? E as pessoas começam a olhar, mas aquele irmão não sabe nem falar o português direito, não sabe nem se expressar. E sabendo, irmão, que nem eu, é o santo que coloca as palavras dele nos lábios do homem. Não sabe nessa pessoa, quem usa é o Espírito Santo, quem usa é Deus, quem faz da forma dele é Deus. Já foi falado aqui, tudo é para Ele, tudo é para Ele e tudo é sobre Ele. Já foi falado aqui também, através do louvor do irmão, o que o Senhor viu em mim. O que Ele reparou, o que Ele viu em mim. Uma pessoa que ninguém dava nada. Ah, Jesus. E é assim, irmão, que Deus trabalha. Agora ele sai transformado. Agora, com a sua mente ou com a sua visão, em ganhar alma. A Bíblia não fala, nem o texto fala, mas eu creio que no coração ele falou.
Agora eu vou recuperar para Deus tudo aquilo que eu tirei dele. E o que ele colocou no coração dele? Tudo aquilo que eu fiz, ao contrário, eu vou fazer ao favor de Deus. Porque é assim, irmão, quando Deus nos resgata do mundo, tudo aquilo que nós perdeu no mundo, agora Deus vai dar tudo em dobro. Mas aprenda isso, irmão. Deus vai dar tudo em dobro quando você anda em obediência. Quando você anda em retidão com Deus. Quando você anda em sinceridade com Deus. Quando você anda em retidão com Deus. Aí sim. Aí Deus vai te abençoar. Irmão Luiz, mas o que você quis dizer com essa palavra? E o que eu aprendi com essa palavra? De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Talvez eu e você, irmão, estamos aqui na casa do Senhor, conhecemos a palavra, talvez tenha um curso avançado, mas talvez ainda nós estamos como o apóstolo Paulo. Talvez ainda nós não temos um encontro real com Cristo. Talvez ainda nós estamos querendo assassinar, querendo matar, por causa da religiosidade, por causa do conhecimento, por causa, talvez se eu tivesse ali no irmão Luiz, talvez seria assim, ou se eu tivesse ali na direção, ou na direção do pastor, talvez seria assim. E nós com esse pensamento, nós termina assassinando alma, nós termina assassinando vidas, porque o eu tem entrado, a soberba tem entrado, e nós começamos a se achar muito grande demais. Nós achamos que nós temos intimidade demais com Deus. Começa a perseguir os próprios servos de Deus, os próprios que estão, o apóstolo Paulo não está aqui. Ele foi seguido por os próprios. Ele foi seguido, os próprios ali que estavam servindo a Deus, não acreditou que Deus tinha resgatado ele. E vai planejar a morte dele. Que o Senhor, irmão, nessa noite, venha falar melhor no coração dos irmãos. Não me ache chato, não me ache duro demais. No meu intuito aqui, como a pastora falou esses dias, quem tem que corrigir o ministério e a igreja é ela. Mas quando Deus dá algo através do Espírito Santo, e o que é uma responsabilidade da pessoa que Deus deu aquela palavra. E o que eu sempre falo, irmão, que eu não quero chegar naquele grande dia e Deus falar, serve inútil. Porque estamos achando, irmão, que lá naquele grande dia, Deus vai passar a mão na minha cabeça. Achamos que naquele grande dia, Deus vai me amaciar. Não, irmão. Há vida, há perdão. Depois da morte, a Bíblia vai dizer o quê? Depois da morte se segue o quê? Se segue ao juízo final. Depois da morte, irmão, é só com Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor, o diácono Sandro, com todo o respeito,
por essa oportunidade que nos foi dada. Isso para mim aqui, irmão, é honra. Irmão Luiz, mas você é digno de honra, não. Não sou digno de nada. Mas é Ele que honra, irmão. É Ele que honra, amém? Assim agradeço a minha oportunidade e já passo a oportunidade para quem direito, amém? Amém, igreja?